Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Gabi, a Isa e o nosso convidado da semana, o Renato Mendes, quarto colocado do MasterChef Brasil em 2022. Oi Renato, já tá virando de casa, né? Já é a terceira participação aqui no podcast. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Isa? Tudo bem, Gabi? É um prazer sempre falar aqui com vocês. Sou de casa, acho que já é a quarta vez, né, que estou participando, ou a terceira, eu não lembro. E sempre uma satisfação muito grande falar aqui com vocês, a gente discutir sobre o que está acontecendo no MasterChef, que é o que a gente gosta de falar. É, porque o Renato, além de participante, é muito fã do programa, como ele veio aqui, ele falou, que assiste todas as temporadas. Então tem mais uma temporada aí pra gente comentar. E a gente vai comentar agora o quarto episódio, que foi exibido nesta terça-feira, 23 de maio, que a gente pode dizer que foi onde a temporada começou, né? Não tem mais seletivas, não teve mais duelos, não teve mais embates. Era o top 18 fazendo uma prova só, prova eliminatória, só uma pessoa foi embora. Tivemos todas as tensões que o MasterChef é capaz de nos causar. E então a gente vai comentar o que a gente achou. E eu quero começar com o Renato, perguntando uma coisa. Renato, esse cast já cozinhou um pouquinho na cozinha do MasterChef, mas como é a sensação de pisar naquela cozinha assim e ver que você vai fazer uma prova e no final daquele episódio, no caso de vocês é mais dias, mas uma pessoa vai ser eliminada? Dá um nervoso a mais, além de tudo, porque é uma estreia, são fogões, são pratos. Como é que é a sensação assim, hein? Cara, só por você entrar ali naquela cozinha e pisar, tudo já fica diferente. Tudo é incrível como há uma mudança assim, no nosso humor, na nossa personalidade, tudo muda. Tem receitas ali que a gente carrega a vida inteira da gente, que tu faz semanalmente. Quando tu pisa na cozinha do MasterChef, tu esquece. Então, quando tu sabe que vai fazer uma prova, que no final do programa uma pessoa vai ser eliminada, essa tensão ela triplica. Além de tudo, acho que quase todo mundo que entra ali no MasterChef são fanáticos pelo programa e tá realizando um sonho de estar ali, né? Então carrega muita emoção. E ainda por cima foi uma caixa misteriosa, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. As caixas misteriosas dão um nervosismo a mais? É tipo uma das piores provas, assim, mais difíceis de fazer do programa? Cara, eu acredito que sim, porque muitas vezes acaba tendo pegadinha quando é uma caixa cheia de ingredientes, por exemplo, igual a caixa desse primeiro episódio, que foi a caixa do céu lá. Era uma caixa que tinha possibilidade diferente de ingredientes, então acaba tendo alguma pegadinha. Ou tu vai para o clássico muito bem feito, ou tu tenta inventar e acaba inventando algo que não é muito aceitável e acaba se ferrando, né? Então, a caixa misteriosa, por não ser uma prova de reprodução, tu tem muito mais chance de se ferrar do que uma prova, por exemplo, que tu vai ter que fazer um certo prato que já foi definido pelo chefe. Tá vendo? Sempre é bom trazer participantes aqui, porque é local de fala, e sabe? Porque quando o Renato falou disso de cozinhar, a pessoa faz prato a vida toda, chega a dar um branco. Então, quando o participante, gente, vai no confessionário e fala, eu sei a receita, mas esqueci, é verdade, então, tá vendo? É muito verdade. É muito verdade. Inclusive, eu parei de julgar as pessoas. Se bem que é a primeira temporada dos amadores que tá tendo depois que eu saí, né? Mas eu tinha colocado uma coisa na minha cabeça. Pode passar 20 temporadas, nunca mais vou julgar ninguém da pessoa fazer algo muito meio merda ali e tal, porque a gente, não, na verdade, a gente acaba esquecendo de muita coisa ali dentro. Não é uma energia assim surreal, não é um lugar comum ali dentro. Ali é outra energia. É praticamente um universo paralelo lá dentro da cozinha do MasterChef. Sem exagero. Tá vendo? Por isso ele gosta de trazer participante também, porque é o primeiro episódio, de fato, como eu falei, top 18 caixas misteriosas, é bom ter o Renato aqui pra falar. E a gente vai começar falando da prova classificatória, que foram caixas misteriosas, né? Foi logo no plural, assim, porque os participantes tiveram que escolher entre caixas do céu e do inferno, onde a caixa céu Uhum. trazia várias opções e deixava os competidores mais livres para cozinharem, ou seja, dava para fazer receitas diferentes, não tinha uma receita fixa para fazer, que é o que trazia a caixa inferno, que todo mundo teve que fazer macarrão. Aí já era uma coisa específica. E eu quero começar com o Renato de novo, que já que o Renato deu a deixa de que quando tem muita opção para fazer é pior, então de certa forma, Renato, a caixa céu pode se tornar uma caixa inferno, né? Exatamente. A pegadinha já começou aí. Porque na hora que a Ana Paula Padrão anuncia ali que a caixa Cell é uma caixa que vai ter várias possibilidades e tal, que vai ter muitos ingredientes para você ter possibilidade de fazer outros pratos, enquanto a caixa Inferno ia ter uma possibilidade de fazer um único prato, que inclusive ela considerou que precisava de técnica e era difícil. Mas eu acho que se tu fosse analisar friamente, eu não sei como eu avaliaria lá dentro da cozinha, mas se eu fosse analisar friamente, eu escolheria a caixa Inferno, porque uma das coisas dos
pretendente a participante do MasterChef faz é estudar muita técnica, assim. A gente estuda muita base para poder ter noção, assim, para poder, principalmente dessa questão de confeitaria aí, que todo mundo teme no MasterChef, mas é uma das coisas que as pessoas mais estudam antes de entrar lá. Aí eu vi as pessoas falando Legal. assim, algumas pessoas até que estavam acompanhando o programa, né? Não se participando, falando assim, a caixa inferno tá muito difícil. Gente, tem o nome inferno é por um motivo, não é à toa, né? Não ia ser uma Então, caixa, não ia ser uma coisa eu fácil. tenho a mesma opinião que o Jacan deu ali, eu acho que macarrão é uma coisa fácil. Eu só acho que precisa de técnica ali. Tu precisa saber por qual motivo ele vai fazer, ele vai acontecer, ele vai rachar, ele vai dar certo. Aí sim, mas acaba sendo relativamente fácil para quem estudou, no caso, né? Isa, você gostou da divisão das provas? De ter uma inferno, uma céu e do que a caixa inferno, por exemplo, disponibilizava, que era o macarrão? Porque o macarrão costuma derrubar algumas pessoas se elas não forem atentas, né? Eu concordo com o Renato, assim, é uma receita fácil, o que não quer dizer que seja uma coisa simples, como a gente viu ali, né, muita gente, em todas as temporadas que apareceu o Bendito do Macarrão, a gente viu a galera deslizando e foi essa bagunça, né, porque é uma coisa primeiro que é uma coisa que foge da nossa, não sei se eu posso usar a palavra cardápio, mas enfim, foge um pouco do cardápio brasileiro, né? Agora está bem mais popularizado, né? Principalmente nas docerias, assim. Mas não é uma coisa que a galera costuma fazer em casa. Sei lá, comparando com uma torta de limão, por exemplo. Todo mundo tem uma receita de torta de limão na família. Não sei se todo mundo tem uma receita de macarrão. Então, por conta disso, eu achei bem legal colocar no inferno, na caixa do inferno, e eu gostei muito dessa divisão também das caixas. Eu acho que a caixa do céu, ela ficou meio assim, peraí, deixa eu tentar achar uma palavra. A caixa inferno, ela foi bem emblemática, assim, sabe? A caixa do céu, eu acho que ela ficou um pouco meio mais, não foi tão céu assim. Vocês entendem o que eu quero dizer? Foi um purgatório, né? Assim, trazendo assim, Eu tô entendendo. o caminho para o céu ainda. Ninguém tava no céu, ninguém tava. As almas não estavam 100% aceitas no céu ainda, não, ali. Acho que sim. Mas eu não sei, eu fiquei pensando assim, nossa, podia ter um elemento que desse uma elevada nessa caixa céu, assim, sabe? Tipo uma coisa, sei lá, uma folha de ouro, uma trufa, um elemento que fosse assim muito, muito caro, uma coisa que fosse emblemática dessa caixa. Mas enfim, né? É uma crítica não à prova em si, né? Só achei que ficou faltando esse salzinho assim na caixa sal. Caixa sal não, na caixa céu. Mas eu adorei essa dinâmica. Eu, diferente de vocês, eu com certeza, sem sombra de dúvidas, escolheria a caixa céu, porque eu acho que principalmente para uma primeira prova, onde rola todo um nervosismo, tu não tá ainda 100% habituado, e a partir do momento que a Ana deixou ali claro que uma das caixas era mais técnica e a outra era um pouco mais, teria mais espaço para exercer criatividade e tal, eu acho que pelo menos num primeiro momento eu escolheria o caminho de poder ir um pouco mais pela criatividade ao invés da técnica, porque quando fala em técnica, eu já imaginaria alguma coisa do tipo confeitaria e tal, e aí eu acho um pouco mais difícil, né? É claro que a gente tem aí o contraponto do Renato, por exemplo, né, que participou do programa e traz aí um outro ponto, mas eu já, na minha cabeça, eu pensaria que eu iria gostar mais de ter a opção de ver ali o que teria e fazer alguma coisa que eu tivesse um pouco mais de afinidade e até de confiança, sabe? Porque eu acho que rola muito uma questão da falta de confiança, talvez numa primeira prova, né? Então eu iria por um caminho assim que fosse mais de criatividade do que mais de técnica, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que a prova é de técnica e você não sabe, não tem muito por onde se safar, sabe? E quando tem uma série de ingredientes e você pode fazer o que você quiser, eu acho que tem mais caminhos, assim. Então, provavelmente, eu teria escolhido ali a caixa do céu. Que na teoria foi onde o povo se deu melhor, né? Porque tanto que os baixos desempenhos, a maioria foi do
da Caixa Inferno, mas é uma coisa de se esperar já, gente, porque o povo quando vê confeitaria no MasterChef, dá um bloqueio, né, porque eu acho que o povo acaba ficando com tanto medo que acaba prejudicando ainda mais, soma com nervosismo, soma com tudo, aí dá aquilo tudo. Mas e dos pratos? Hein, Isa? O que você achou dos pratos servidos, das avaliações? Você achou os pratos bonitos? Porque eu particularmente achei uns pratos da Caixa Céu, porque assim, o inferno era tudo macarrão, né, tinha que ser tudo igual, exceto o Danilo, que eu vou fazer um comentário, acho que Nordeste vai entender, ele serviu uma bolacha Jaú no meio, porque uma bolacha Jaú, gente, é quase uma pizza brotinho pra vocês aí de outros estados. Porque é redonda demais, estava desproporcional o tamanho. Mas assim, Bolacha Jaú? bolacha Jaú é uma Jaú. cidade aqui perto. Mas a gente tem uma bolacha Jaú chamada. Eu não sei qual é o nome dela oficial, mas aqui a gente conhece por bolacha Jaú. É o bolachão. Eles serviam um treloso, uma bolacha Jaú e um reloginho de pulso. Porque os tamanhos foram completamente desproporcionais. Mas a Caixa Céu, eu achei bonito. Tinha uns pratos que eu dizia, olha que prato bonito. E tinha uns pratos generosos, tinha uns pedaços de carne ali que eu dizia, eita, me deu fome essa hora. E vocês, o que achou dos preparos e dos pratos servidos? Foi. Eu achei legal, viu? Eu achei que, assim, para um primeiro episódio que tá todo mundo ali emparelhado, né? Eu achei muito legal. Gostei. Não lembro de ter nenhum, assim, super feio. Como a gente já comentou outras vezes de alguns pratos muito. Só o do Danilo mesmo que ficou bem desproporcional, mas enfim, né? Era uma coisa que fugia completamente ali da alçada dele, então. Mas eu não me lembro de nenhum prato, assim, muito feio, não. Eu achei que foi uma caixa bem legal, então proporcionou muitos pontos de criatividade para o pessoal, né? Então eles quiseram fazer, dava para fazer muitas coisas que eles pensaram em fazer. Então, eu gostei sim. E você, Renato, o que achou das entregas? Teve algum prato que você realmente gostou e outro que você achou que parecia que não estava tão bem assim? Eu acredito que, para mim, os melhores desempenhos acabou sendo da Caixa Inferno mesmo, que teve, eu acho que, 2 pessoas que entregaram uma caixa assim, que parecia de confeitaria, que foi o Hendrick, né? E o outro rapaz, é porque eu ainda não decorei o nome de todo mundo, gente. O Jacan disse para ele que estava muito bom, que ele venderia na confeitaria do restaurante dele. Então, as outras caixas, assim, da Caixa Céu, eu acredito que teve também muito boas entregas ali, bem feitas e tal. Até porque dava para fazer um prato muito minimalista, até pro primeiro episódio ali. É muito arriscado, né? Tu tentar fazer algo muito, muito contido, assim, muito clássico e acaba ficando muito na mesmice. Inclusive, que eu acho que foi uma das coisas que prejudicou esqueci o nome, o Neilano, né? Que acabou indo para a prova de eliminação com um dos pratos. Foi. Eu achei engraçado o que o Hendrick falou no confessionário. Ele fez o caminho contrário, né? Quando a gente vê as pessoas chegando no confessionário falando, eu sei fazer muito disso, eu não vou ser eliminado. A gente vê a pessoa sendo eliminada no mesmo dia. Ele fez o caminho contrário. Ele falou, falei pra minha esposa que se fosse uma prova de macaron, eu seria eliminado. Não foi eliminado, como venceu a prova, né? Mas antes de falar do resultado, Gabi, e você, qual foi sua avaliação dessa prova Céu e Inferno aí, com os pratos servidos? Porque teve uma coisa que eu achei interessante, foi que a Caixa Céu proporciona mostrar pra gente que com os mesmos ingredientes, muitas coisas diferentes podem aparecer, até no tipo de culinária. Sim. Eu fiquei bem positivamente surpresa com o nível dos 2 macarons ali que ficaram entre os melhores, né? Porque é uma coisa que não é fácil de fazer. E tinha 2 ali que, pelo menos de aparência, pareciam, tipo, muito bons, muito bonitos, lisinhos, assim. Aquela crostinha que ele tem que ter, assim, a gente conseguia enxergar. E no sabor parecia estar muito bom também, né? Então, acho que, dada a pressão de ser uma primeira prova, né? Todo o nervosismo que existe ali, eu acho que eles se saíram muito, muito bem, assim. Eu fiquei bem positivamente surpresa por ser uma prova de confeitaria tão técnica, né? E eles conseguirem ali entregar nesse nível. Em compensação, os que ficaram ali entre os piores realmente pareciam estar, tipo, muito ruins, né? Muito abaixo, assim, do que se espera, né? Com relação ali à Caixa Céu, eu achei que teve gente que acabou pecando por fazer muito pouco mesmo, né? Tipo, ficar com receio ali de acabar tentando fazer mais coisas e não dar conta, então ir por um caminho assim de muita simplicidade, né? E depois no fim a gente viu que acabou pagando o preço, né? Mas ao mesmo tempo ali o prato das 2 meninas é Malu e Gisele, ou é Luma?
Luma. Luma. E da Gisele, eles foram bem legais, assim, foram 2 pratos completamente diferentes, assim, né, um deles tinha ali a lagosta enrolada na panque, o outro tinha ali a lagosta na farofa, né, então foram 2 pratos, assim, que eu achei que eles tinham, os dois uma pegada muito diferente um do outro, assim, e os 2 pratos pareciam tá bons, assim, e super legais, então... eu, no geral, eu gostei da prova, assim, eu acho que o pessoal ainda tem bastante a crescer, assim, que a gente sabe que esse crescimento vai vir no decorrer da temporada, à medida que eles forem se sentindo mais confortáveis dentro da cozinha também, né? Então, assim, para um começo, eu achei bem legal. Não, e você falando isso que alguns foram bem pouca coisa, poucos ingredientes, poucas coisas na comida em si. Eu achei errado que quando o Fogaça, né, que era o ex-jurado, ele falava que menos é mais, mas teve gente que foi menos é muito menos. Gente, às vezes menos é pouco, né? Às vezes menos não tá faltando. Porque o do Neilão, né? Porque Não tem que assim, levar muito ao pé da letra, né? Menos é mais. Também não é tão gente, menos. menos é tipo, gente, a farofa do Neilano com uma garfada você comia. Com menos de uma garfada. Isso. Aquilo não era farofa, né? Aquilo era pouca. É o que sobrou na rapa da panela e ele botou ali com farofa. Então, tem Sim. coisas que não dá o sabor, sabe? Você não precisa. Às vezes você precisa mastigar uma fatia maior de algum pedaço de carne, ou de bolo, ou de torta, ou pegar uma colherada maior da sopa, da farofa e tal. Pra poder sentir o gosto, poder fazer uma avaliação, porque são 3 jurados, né? Tem que ter a quantidade dos 3 jurados conseguirem comer aquilo. Né? Mas a farofa tava tão pouquinha que eu fiquei, ai meu Deus do céu, o povo vai pecar. Isso é o nervosismo, gente. Isso é o nervosismo, como falou. A caixa céu virou uma caixa inferno pra quem não soube administrar as coisas. Então, não vê aí. Mas falando disso, ó, como a gente já falou que o Hendrick venceu, né? Pastor Hendrick, acho que foi um plot twist isso pra mim. Né? O pastor ir pra caixa inferno era ganhar. Então, olha, ele converteu a caixa, né? Tivemos uma conversão ao vivo entre aspas, porque é gravado, mas assim, ele venceu. E sobre a avaliação, só quer dizer que a gente às vezes comenta e critica, às vezes, assim, corta pra semana passada criticando isso, de que provas diferentes, avaliações são complicadas. Mas eu acho que nessa semana foi legal, e eu aceito, porque eles deram a opção das pessoas escolherem as caixas, né? Ou você vai pra caixa céu ou pra caixa inferno. Então, se você for pra caixa inferno, você teria chances de ser mal avaliado, porque é uma caixa mais difícil, né? Na teoria, estaria porque é o nome inferno. Então, acho que até mais pessoas da caixa inferno terem ido pior desempenho, então, pra mim... Eu achei justificável, achei aceitável, então Masterchef, nessa vez, Masterchef, vocês têm meu selo de aprovação, como significa uma coisa, né? Vocês ganharam meu pin, né? Aquele pinzinho que eles estão no vencedor agora, eu tô dando um pin pro Masterchef, porque foi justo. E outra coisa que foi justa, que eu achei, foi porque o Hendrick, eu não sei se é Hendrick ou Hendrick, né? Mas tá aí, eu sou nordestino, vai ser Hendrick, de qualquer jeito. Mas, eu não sei se o Masterchef fez uma coisa que eu achei que acertou, que foi... ele salvar grupos, porque eu prefiro quando se salva pessoas da prova de eliminação do que quando se desce gente do mezanino. Então, pra mim foi outro acerto. Não é? Quem ganhou a prova ou quem foi destaque positivo, realmente tem que ficar no mezanino. Nada de botar esse povo pra descer. Então, quem foi mau desempenho ou médio, tem que depender da sorte, porque o Masterchef, querendo ou não, traz um jogo de estratégia. Eu quero perguntar pra Renata. Renata, e aí, quando chega essa hora de decidir quem sobe, quem sai? Quando é você tomando a decisão, o que é que passa na cabeça? E quando é você esperando a decisão, o que é que passa pela cabeça, principalmente quando você não é escolhido? Cara, eu acho que é um dos momentos mais difíceis ali, de tomar essa decisão ali, de salvar ou ferrar alguém. Porque, primeiro, que tu pode pensar por forma estratégica, né? Mas ali logo no início é muito difícil. E principalmente também por afinidade, porque tu tá ali pouco tempo, tá conhecendo as pessoas. Então, nos primeiros episódios, eu acredito que é uma decisão difícil. E todas as vezes que eu tive que tomar essa decisão, que eu acho que foi 2 ou 3 vezes, e não foi, eu tive sempre assim um feedback muito ruim assim das pessoas, tanto as que eu salvava, as que eu salvava, as outras que estavam no lugar de quem eu não salvava, vinha me detonar e falar que eu tinha feito a decisão errada, porque o jogo era isso, era aquilo, e a gente acaba se complicando. Então, para mim, a pior parte do programa era essa. É tipo arcar com as consequências da não escolha, né, das pessoas. Então já se torna um fator a mais, já se torna um fator psicológico a mais para prejudicar o desempenho da pessoa nas semanas seguintes, né? Porque isso respinga, gente, é um reality show. Isso. E quando tu é escolhido, por exemplo, né, aí tu fica se sentindo como se estivesse devendo um favor. E a última coisa que tu quer ali no Masterchef é ficar devendo favor para alguém, porque é muito complicado. Foi como eu falei off pro Renato. A gente chega os participantes do Masterchef, todos que vêm aqui, a gente fala, o seu sofrimento é o nosso entretenimento. Então essa parte de ficar sofrido, de ter caixa misteriosa de 2 tipos, de ter que salvar alguém,
é o que movimenta um reality show brasileiro. A gente sabe disso, que tem que ter esse quê a mais, né? É o temperinho extra dos pratos que o povo serve, é as questões de comprometimento e dinâmicas. É claro que não é agradável, né, pra ninguém. Eu imagino que nem pra quem tá tomando a decisão e nem pra quem é afetado por ela. Mas eu acho também que as pessoas têm que entender, né, e quando eu digo as pessoas têm que entender, não tô falando só dos participantes, eu tô falando, acho que muitas vezes do público que acaba vilanizando uma pessoa por uma decisão, que as pessoas precisam entender que a pessoa é obrigada a tomar aquela decisão. Ela não pode dizer, não, eu não quero. Tipo assim, ela vai ter que fazer, ela vai ter que escolher algum critério pra adotar fazer. Então, a menos que a pessoa, sei lá, prejudique o melhor amigo dela, o aliado dela, tipo, o principal aliado dela ali na competição, ou algo desse tipo, todo o resto, tipo, eu acho que faz parte, entendeu? Porque não tem muito, a pessoa não tem pra onde fugir, sabe? Ela precisa tomar aquela decisão, então, né? Enfim. É verdade. Mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta, falando do MasterChef. Então vem avaliar a gente com 5 estrelas, indicando o podcast para amigos, e é isso. E também aproveita para ouvir os outros episódios sobre outros reality shows, que tem Caravana, das Drags, Corrida das Blogueiras, tem o Big Brother, né? Que eu acho que ninguém quer saber do Big Brother, mas vão ouvir os episódios da gente sobre, né? Porque a gente gravou. Tá lá gravado. E outros reality shows que vão lançando ao longo do ano, mas principalmente Masterchef. Vou voltando aí que tem 4º episódio, dá tempo pra ouvir os outros 3 pra chegar bem atualizado do que a gente acha. Hora de prova eliminatória, e a prova eliminatória foi de hambúrguer. Eles saíram do céu pro inferno e foram pra uma prova que parecia que podia dar bem, como não podia dar nada bem, porque, né, prova eliminatória nunca é fácil. E tivemos na prova eliminatória a Shanti, Camila, Danilo, Dielen, Neilano e Wilton, que tiveram 1 hora para fazer esse hambúrguer e conquistar os jurados e se livrar da eliminação. E aí, Renato, o que você acha da prova eliminatória? Como é fazer uma prova eliminatória com tão pouca gente? Você que ficou entre os 4, chegou a fazer prova com pouca gente, tanto a classificatória como a eliminatória. Dá mais nervoso quando você olha pro lado e tem menos gente para competir? Com certeza, principalmente porque as chances de você sair aumentam muito, né, com a quantidade mínima ali de pessoas fazendo a prova. E principalmente uma prova de eliminação no primeiro episódio. Era dos meus principais objetivos era não ir para a prova de eliminação no primeiro episódio. E ali, para fazer um hambúrguer, tendo que você, por mais que a massa já estivesse ali preparada, ali, mas você ia ter que manusear, modelar e assar o pão e tudo, com todos esses graus de dificuldade ali, eu acho que foi pesado pra caramba essa prova de eliminação. Parecia uma prova simples, na verdade, né, como os próprios jurados falaram, mas acaba que não, porque ali você tem que acertar o pão, você tem que acertar a proporção de carne, você tem que acertar o ponto da carne, o tempero, o acompanhamento, o molho, que aí muita gente tentou fazer maionese e não conseguiu, porque se tu for avaliar 1 hora de tempo, 1 hora é pouco tempo, né? É pouco tempo para fazer tudo isso. Então, eu acho que eles pegaram bem pesado assim, nessa prova de eliminação, por mais que pareça assim, para quem está assistindo, mas a gente que cozinha, assim, que entende um pouco de todas as técnicas ali, de fazer ali, como fazer, acabou sendo complicado. E principalmente para eles ali no primeiro episódio. Né? Eram muitos elementos, né? Isso. E você, Renato, como faria esse hambúrguer? Teria alguma coisa em mente? Você que participou, sabe, algo bate naquela hora de dizer, eu faria isso, porque eu sei que com o tempo que tem agora, não dá para fazer uma coisa mais elaborada. Com o tempo que tinha, cara, eu ia pra tática do molho rosé mesmo, pra carnezinha ali selada, ali, talvez na frigideira ou na churrasqueira, se eu tivesse tempo de fazer o fogo. Uma cebolinha caramelizada, clássica ali, né? E acho que só, eu não investiria muito. Eu ia investir, assim, na qualidade do que eu ia fazer, assim, tentar fazer um pão melhorzinho, deixar ele descansar, usar o pouco tempo que eu tinha para poder fazer tudo assim com uma qualidade um pouco melhor para entregar. Falando de fora assim é fácil, se eu estivesse lá dentro ia me ferrar todinho. Quando a gente tá aqui fora, por isso eu falei, gente, eu nunca vou participar do MasterChef, então vai ser sempre a visão de fora, ao menos que a banda daquele com quem tá aqui fogo na cozinha, e vai ser eu ligando algum fogão ali. Mas fora isso, não vem aí. Mas isso que o Renato falou é interessante, porque o Emanuel, por exemplo, ele chegou a falar isso quando teve uma avaliação, acho que foi do Danilo que chegou a vencer a prova, ele falou assim, não parecia bonito, mas o que define é o sabor, e vai como isso que o Renato falou, é a qualidade. Se realmente não tava bonito, mas o sabor era o mais gostoso dos 6, tem que vencer, gente. O MasterChef é o sabor. É bom ter um prato bonito? É bom, mas se o sabor tá muito bom mesmo, maior e melhor
que os dos outros, tem que ser exaltado, tem que dar vitória pra esse sabor mesmo, então tudo depende também do sabor, e às vezes a pessoa tá tão prata, tão bonito, mas com gosto de borracha. E aí? Não ia dar certo, né? Não ia ter como defender. Os jurados não iam conseguir ficar sem fazer careta na hora. Mas e você, Isa, o que achou dessa prova do hambúrguer? Achou uma prova boa pra primeira eliminação da temporada? Deixa eu pensar. Acho que sim. Foi uma prova bem complicada, assim, eu concordo com o que o Renato falou. A gente já se aventurou aqui em casa a fazer hambúrguer, fazer tudo, assim, desde o pão. Não fui eu que fiz o pão, né? Foi um amigo meu. Mas, assim, a gente demorou demais para fazer tudo isso, todos esses elementos de um hambúrguer. Então, eu achei bem legal a prova, sim, porque ela é de habilidade também, não é uma prova só de sabor, não. Tem que ter habilidade para fazer aquele blend, sabe? Não é só você jogar uma carne lá. Não é isso, fazer um hambúrguer. Combinar todos os elementos, entendeu? Tinha que ter um molho, tinha que ter um acompanhamento. Então, assim, eu achei uma prova de habilidade bem, bem forte. Inclusive nos Masterchefs internacionais, assim, vou falar principalmente dos Estados Unidos, onde tem bastante essa parte de hambúrguer, né? É uma das provas mais importantes, sabe? Pra fazer tudo isso. Então, eu achei bem ousado o programa trazer ela logo como a primeira prova de eliminação. Mas eu gostei. Eu achei aquela frase do Emanuel, que você acabou de citar, né? Que ele falou que a comida pode ser feia, mas ela tem que ter sabor, senão ela não tem alma. Eu achei isso muito legal dele falar, sabe? Porque é isso, cara. A gente consegue comer uma comida feia, mas a gente não consegue comer uma comida que não tenha sabor. Então, eu achei muito legal. E também por todo o plot twist que trouxe. Foi plot twist mesmo, porque o Danilo, pra mim, tava pintado como eliminado, né? O Masterchef tá com uma edição diferente esse ano, hein? Tá querendo dar pegadinha na gente, assim que te gosta, de ser enganado até o último minuto. E você, Gabi, o que achou da prova e do resultado logo, né? Que deu Danilo como vencedor e Neilano eliminado. Sim, eu achei muito, como vocês falaram, assim, vendo a gente foi meio que enganado, porque se eu fosse, não sobre a eliminação, pra ser bem honesta, eu achei ali que o Neilano tinha grandes chances de ser eliminado, né, pelo que a gente conseguia ver, mas eu não imaginava que o Danilo fosse ganhar, né, achei legal também, achei muito legal, assim, como ele acabou fazendo coisas que os outros deixaram passar, né, a forma como ele modelou ali a carne, né, que os jurados enfatizaram, a questão ali dele ter usado churrasqueira, né? Então ele fez outras coisas que os outros ali acabaram não fazendo, e isso com certeza adicionou ali um sabor a mais pro hambúrguer dele, né? Então eu achei, sobre a prova em si, eu achei bem legal. Eu acho que hambúrguer é algo assim que faz parte do dia a dia, né, de todo mundo, e ao mesmo tempo existe uma infinidade de caminhos que eles poderiam ir, né? Então, tem uma infinidade ali desde de escolher o blend ali que eles vão utilizar de carnes, como poderiam ter feito um hambúrguer vegetariano, como poderiam ter... Enfim, tem muitas coisas ali que dá para fazer, né? Claro que o tempo é limitado. Poderia também variar ali o acompanhamento, né? Então, acho que é uma prova que eu gosto, sim, ela é bem legal. E sobre... Enfim, já falando aí sobre a pessoa eliminada, né, eu acho que, pelo que a gente conseguia ver, parecia de fato o pior hambúrguer, sabe? E era uma pessoa que já tinha vacilado também ali na primeira prova, né? Então eu acho que, de certa forma, pelo que a gente conseguiu ver, a eliminação acabou ficando justa, né? E aí, só uma última coisa que eu senti um pouco também, e que às vezes eu acho que... Eu já falei sobre isso no episódio passado, como nessa temporada a edição tem deixado algumas coisas ambíguas pra gente, né? Porque, por exemplo, eles foram lá, quando eles foram se reunir, os jurados, para debater sobre o resultado, eles falaram, né? O Jacan falou que ele esperava uma prova mais bonita, que ele achou que, tipo, que eles não tinham conseguido entregar coisas tão boas e tal. E aí eles voltam, né? Eles falam, o Rodrigo dá o resultado ali das pessoas que venceram, e depois aparece a Helena para falar das pessoas que ficaram no intermediário, né? E aí ela fala que essas pessoas, na verdade, elas não deveriam nem estar no intermediário, que na verdade elas tinham feito trabalhos ótimos, blá blá blá. Sendo que, tipo, enquanto eles estavam reunidos só os três, não foi isso que eles falaram, ou pelo menos não foi isso que a edição escolheu
colocar pra gente. A edição escolheu colocar pra gente eles falando sobre como tinha ficado abaixo das expectativas, sobre como tinha hambúrguer que a carne tava tão moída que parecia salsicha, sobre como tinha... Então, assim, às vezes parece que são duas pessoas diferentes editando o mesmo programa e que uma não vê o que a outra tá colocando ou que não... Sabe? Essas coisas, essa temporada tem me pegado um pouco, assim, parece que tem alguma coisa que eles estão deixando passar por aí, sabe? Enfim, no geral eu gostei, mas esse pequeno ponto, assim, me incomodou um pouquinho, sabe? Entendi. Acho que isso daí já é uma característica do Jacquin mesmo, e de conta. Todas as temporadas ele faz isso. Acho que já é normal, acho que talvez seja até faz parte do programa isso aí, Gabi. Por mais que a gente ache estranho, geralmente eles colocam opiniões tão, assim, distintas uma das outras, assim, que realmente acaba incomodando a gente, né? E lá, a gente, dentro do estúdio e tal, a gente percebia muito mais claro, né? Porque passava pela gente antes da edição. Então, é uma coisa, assim, que não sei por qual é o motivo. Não sei se é proposital ou se ou é opiniões bem diferentes mesmo. É porque o Jacquin agora tem que ser o jurado malvado, né? Sem o Fogaça, o Rodrigo é muito calmo, gente. É muito tranquilo. Eu não vejo o Rodrigo dando um esporro da pessoa, um grito, sabe? Que não o Fogaça dava. Então Mas acho que o tem Jacquin tem situações esse histórico. também, Rich, que o Jacquin, tipo assim, ninguém gostou de nada e o Jacquin amou. Tem isso. Sempre é assim. O É do tipo, contra, né? como se fosse... sempre. E nessa temporada, particularmente, assim, bem igual o Rich estava falando, não sei se, né, nunca estive lá, então não sei o que de fato ele fala e vai ao ar ou não vai, mas pelo menos o que tem ido ao ar pra gente é um Jacquin, tipo, num tom muito mais rígido e às vezes até, assim, pro meu gosto, um pouco demais. Coisas que fazia muito tempo que a gente não tinha, né? A gente tinha alguns jurados um pouco mais, assim, nesse tom lá nas primeiras temporadas, e aí depois o programa foi dando uma suavizada. Eu acho que a partir do momento que eles perceberam que não precisava, né? E aí nesse eu achei o Jacquin em alguns momentos, assim, bem rude, sabe? Então, eu acho que realmente é o que a gente comentou ontem, assim, entre nós, no nosso grupo no WhatsApp. Parece que ele foi meio que brifado pra, tipo, ser um pouco mais duro agora que não tem mais um Fogaça, sabe? Pode ser isso Eu mesmo. percebi mesmo. Eu percebi. E principal, eu acho que começou a eles darem uma suavizada assim, nas críticas. Eu acho que a partir da quarta temporada, que até a terceira, era tipo como se fosse o Ídolos, era só esculacho. Nossa, tanto que quando anunciaram a temporada profissionais, a gente falava, gente, se eles fazem isso na temporada amadora, na profissionais vai ter panela voando na cabeça do povo. Porque era uma coisa que a gente via que com profissionais, a gente vê que eles são mais rígidos com os chefes profissionais, né? A gente vê, recentemente teve uma temporada, né? Mas foi bem, assim, era bem discrepante como é o Masterchef. Se você assistiu o Masterchef, se você nunca viu as primeiras temporadas e assistiu só as mais recentes, e pega pra primeira, pra assistir a primeira, você sente um baque muito grande dos jurados. Como a maneira como eles eram rígidos e como transpareciam. Porque as bancadas de jurado entendem até aquele jurado que é mais calmo, o jurado que é intermediário e o jurado mais rígido, né? O formato de reality show, seja musical, culinário, de convivência, sempre tem os jurados assim. Aí o Masterchef começou com 3 jurados muito rígidos, né? Tanto que depois a Paula foi amaciando, né? O Jacquin foi criando vínculos com alguns participantes que chega a se emocionar e tal. O Fogaça, de vez em quando, ficava mais clean, mas ainda mantia a linha rígido. Então, eu acho que agora estão pedindo isso porque pra bancada não ficar muito boazinha. Porque, né, vira meme, infelizmente, participante recebendo grito. Né? Não era pra virar, mas, né, é o mundo do reality show, gente. É o mundo do reality show. E sobre a eliminação do Neilano, eu quero falar logo assim que, gente, eu achei interessante a eliminação dele porque o histórico do Masterchef é que são participantes novinhos vão durar. Porque são pessoas novas que estão fazendo coisas que outras pessoas com mais experiência já deviam estar fazendo. Né? Então eu sempre acho, né? Depois de Elton, Eduardo, Daphne e outros mais, mas são os mais que a gente fica na nossa cabeça, é o que a gente acha que vai acontecer, mas não foi o que aconteceu. Porém, gente, a gente sabe que o Masterchef sempre tem repescagem. Quem sabe ele não faz uma Fernanda 2.0, volta e chega na final e dessa vez ele ganha. Eu não sei, né? Eu não sei, a gente não tem informações de Masterchef, mas não seria a primeira vez que o Masterchef faz 2 repescagens, por exemplo, numa temporada só. Né? O Hugo, inclusive, voltou por 2 repescagens e chegou na final. Né? Mas tá aí o que pode acontecer. Né? Mas eu achei o Hugo foi o Hugo que foi 2 repescagens, né? Ele foi repescagem para entrar nos tops principais e repescagem para voltar ao programa. Então ele chegou na final, né? E foi bem querido pelo público e deu aquela confusão. A Isabel também, não foi exatamente 2 repescagens, mas ela não ia ganhar o avental na eliminatória. Aí ela já estava saindo na porta, eles chamaram ela de volta e perguntaram se
se ela tinha condição de entrar no programa e tal, se ela tinha alguma coisa para mostrar e tudo. Aí deram o avental para ela. Ela foi, entrou, saiu, voltou e ganhou. Inclusive, a primeira participante que foi eliminada e ganhou o MasterChef, assim, do MasterChef Brasil. Ela foi a primeira que fez isso, né? Mas e a Fernanda foi a primeira, que foi a primeira eliminada e chegou na final. Mas não sei o que o Neilano, porque assim, gente, o Neilano, ele tinha comentado, não sei se no episódio ou em off, que ele era um participante que tinha pouco destaque. Ele não apareceu tanto nas seletivas, né? Assim, tanto que quando ele foi classificado, foi de fato o episódio que ele apareceu. E outros já tinham aparecido, tipo o Wilton, Leonardo, o próprio Hendrick, que já tinham dado as caras, né? A Gisele também, a Luma, a gente sabia essas pessoas. A Chanta, a gente conhecia por nome. Tanto foram nomes que eu preguei de rápido. O dele eu aprendi porque é o nome mais diferenciado, né? Com o Jacan, maravilhosamente fez um trocadilho que pra mim foi o melhor trocadilho que eu ouvi essa semana, que é o Disneylano. Eu achei de um trocadilho sensacional, um trocadilho que ele faria aqui nesse podcast, sem sombra de dúvidas. Se ele durasse mais tempo, teria o nome do título episódio com esse título, assim, tranquilo, mas eu achei que foi a eliminação que me surpreendeu por causa do... Não por causa dos pratos, eu falo mais como quem gosta de comparar temporadas e o tipo de edição que a gente tem, e o tratamento que a gente tem com pessoas com determinadas personalidades, né? Então, mas eu acho que o MasterChef deve estar procurando outro enredo para esse ano. Pode ser sim, pode ser que não, mas tudo depende. E você, Isa, o que achou do Disneylano ser eliminado? Gente, primeiro que eu... Ai, que piadinha horrível, né? Mas eu fiquei até um pouco impressionada, assim, com ele ser eliminado, porque ele tem uma pinta, assim, de que sabe bastante, né? Então, mas esse tipo de coisa sempre acontece também. A gente sempre é enganado por alguém que... A gente é enganado, né? No sentido de edição, assim, gente. Por alguém que sempre parece que sabe muito, que tem as coisas muito sob controle e às vezes não tem tanto assim, né? Então, eu acho que foi coerente com o que foi apresentado. Então, é muito cedo, né? Pra gente achar que seja injusto ou alguma coisa assim. Eu acho que foi coerente com o que a gente viu. Porém, eu gostaria de ter visto mais dele. Então, mas nesse momento não tem muito o que fazer, né? Alguém tem que sair. Alguém tem que sair e se quiser voltar é só repescagem. E você, Renato, o que achou dessa eliminação? Achei, pelo que a edição mostrou ali, ele parecia ser uma pessoa que tinha bastante conhecimento, assim, pelo que ele falava, né? Tinha bastante segurança no que ele estava fazendo. Mas eu acredito que por mais que você tenha aquele negócio de estudar e tal, de saber muitas técnicas e tudo, a idade também ajuda a ter assim, um certo discernimento assim, para fazer escolhas mais aceitáveis, ter aquele toque maior assim, no tempero e tudo. Eu acredito que porque com a idade tu carrega também a experiência, né? Tipo, não é a mesma coisa de uma pessoa de 19 anos. É difícil você ter o mesmo paladar que uma pessoa de 30, por exemplo, né? Que já experimentou milhares de coisas e com o tempo o nosso próprio fisiológico vai mudando, muita coisa vai mudando, nossos gostos vão mudando. Então, eu acho que o que influenciou muito ali para ele não ter tido um bom desenvolvimento, principalmente ali no início, que ele foi eliminado, eu acho que talvez a idade tenha influenciado. Não que eu tenha algum tipo de... Não estou falando de forma preconceituosa, não. Estou falando de forma real mesmo, assim, pela experiência. Eu acredito que faltou um pouco. E então, com a eliminação do Neilano, temos agora um top 17. Para quem reclamou do número, gente, aí chegou um 17. O povo reclamou. Daqui a pouco ele vai falar de outra reclamação. Mas antes ele vai trazer o destaque do episódio. Toda semana, nós aqui do podcast e os convidados, quando tivermos, escolheremos nossos destaques do episódio com base em critérios pessoais que serão justificados na hora que cada um for falar e dizer por que aquela pessoa merece ser um destaque. Que o prêmio, gente, o prêmio não é nada além de que uma fotinho aparecendo na sexta-feira aqui. O Renato, inclusive, já ganhou o destaque da semana aqui da gente, né? Vários participantes também já ganharam, sempre aparece. Demorou, mas ganhou. É porque a gente é rígido, Renato. A gente gosta de causar um suspense nos participantes, né? Se não for assim, não é legal. É o nosso momento jurados do MasterChef, né? De dizer, vamos já agora aqui. E a gente sempre tem a chance, ou seja, cada um escolhe um. Hoje, como nós somos em 4, tem a chance de ter uma pessoa só, se todos os 4 acabarem citando a mesma pessoa, como podemos ter no máximo 4 pessoas, se der de cada um trazer um. Geralmente, quando era eu e a Isa, que aparecia mais aqui, a Isa sempre trazia, sempre vinha 2, 2, 2. No do Big Brother apareciam 4, 3, raramente aparecia só uma pessoa. Então, a gente tende a trazer pessoas variadas, mas como o MasterChef é um programa que acontece só em um dia, e o destaque depende muito da edição, vai depender também da percepção de cada um. E vamos começar com o nosso convidado. Renato, quem pra você foi o grande destaque desse episódio do MasterChef e por quê?
Para mim eu acredito que tenha sido o Pastor, porque ele ganhou logo a primeira prova, né? E ele se dispôs a pegar uma caixa ali icônica ali, a caixa do inferno, e acabou, por mais que ele tenha dito que tenha feito macarrões várias vezes e só uma vez deu certo, e dentro da cozinha do MasterChef Brasil ele conseguiu executar um bom trabalho. E é pelo fato da edição ter mostrado muito bem ele e tal, tudinho, acho que por isso ele, para mim, é o destaque da semana. Olha aí, Henrique, parabéns, vai ganhar mais um destaque aqui. Vamos lá, Isa, quem é seu destaque da semana e por quê? Olha, eu vou destacar o Danilo, porque eu achei que o plot twist dele foi demais. Ele foi do céu ao inferno, assim, então, e querendo ou não, eu acho que o episódio contou um pouco da história dele, sabe? Esse episódio seguiu a história deles. Então, e eu achei que o trabalho que ele fez com a carne, né, e tudo isso que a gente já comentou aqui no programa de hoje, eu acho que favoreceu para ele ser um destaque. Gabi, quem é seu destaque e por quê? O meu destaque também é o Hendrik, e eu concordo 100% com o que o Renato trouxe. Eu acho que ele se destacou fazendo algo difícil, né? Ele tinha falado que ele não sabia fazer, que ele tinha feito e não tinha ficado bom, então ainda tem esse plot twist aí. E eu achei que a edição também contou bastante a história dele. Eu achei que ele teve bastante airtime no programa. Então, por isso, né, pelo desempenho na cozinha e também pelo que foi mostrado, essa parte mais off, né, cozinha, assim, eu acho que ele foi o destaque do episódio. Olha, 2 votos do Hendrik, um Danilo, e vão ser 2 destaques só, porque minha escolha também foi o Hendrik, como eu falei, porque assim, ele venceu a prova, geralmente às vezes dá destaque pra quem vence, mas eu acho que ele teve bons confessionários, ele teve um bom destaque, eu acho que ajudou mais ele a ser destacado no episódio em si, foi porque ele ganhou o primeiro VT da temporada, né? Então dá uma luz sobre o personagem, porque assim, eles são participantes do reality show, os 3 jurados julgam eles como cozinheiros, né? Como chefes. E a gente aqui, de fora que assiste, julga ele como personagem de reality show. Quem se deixa influenciar por um ponto da edição, por uma fala, por uma atitude e tal. Porque, como a gente falou no começo, é assim que caminha reality show. Então, acho que ele ter um primeiro confessionário deu um ponto maior disso, né? Ou seja, 3 votos pro Hendrik, o podcast hoje tá ungido. Espero que ele abençoe esse podcast, a gente tá precisando, né? Abençoe a gente aqui, Hendrik. Mas não se preocupe, participantes do MasterChef. Às vezes vocês não vencem prova e aparece aqui. Resta a edição ser generosa com vocês, que a gente fica dizendo que a pessoa se destacou e aparece. E antes de encerrar, vamos trazer mais um ponto, porque o MasterChef agora é polêmico. Mas aí a gente fica, as polêmicas do MasterChef, quem tá tretando com ninguém? Aparentemente, gente, ainda ninguém tá tretando com ninguém, embora algumas rivalidades apareçam, mas o público tá tretando com a Ana Paula Padrão dessa vez. E eu fui fazer um comentário, gente, até xingado eu fui, ou seja, me meti no meio da treta do MasterChef essa semana, tá vendo? Band, Endemol. Você ganhou haters? Ganhei haters, mandaram eu estudar língua portuguesa essa semana e mandaram comer mandioca no sentido pejorativo. Eu fiz, gente, que coisa é essa que tá acontecendo aqui? No Big Brother, eu sou acostumado a receber hate no Big Brother porque os fandoms do Big Brother são tudo doido, querendo ou não. Né? Aí a gente recebe um hate assim, porque a gente aqui fala, eu, Lauro e Tonho, a gente bota pra falar mesmo, sem medo de ser feliz. Aqui no MasterChef a gente tem um pouco mais de coração. A gente é tipo Queridos ouvintes, se você acha que a gente aqui do Mastercast tá metendo pau nas pessoas, tá sendo insensível, vocês têm que escutar o pessoal daqui que comenta Big Brother, tá bom? Não, escutem o penúltimo episódio sobre o Big Brother Brasil, que é o BBB virou o BBB 19, que tá eu, a Gil e a Laura, aí vocês vão ver o que a gente, na versão da gente mais rígida, né? Mas quem tá com a mão no coração, a gente tá tipo a nova era Paola Carosella na época do MasterChef. Mas assim, a Ana Paula Padrão falou um bem-vinde na abertura, porque temos o Wilton, que é uma pessoa não binária. Sendo que o Wilton já deu uma entrevista, inclusive mandou DM pro Wilton perguntando pra gente não cometer nenhuma gafe no podcast, etc, né? A gente falar como usar os pronomes certos, ele falou que não tem problema, pode se referir tanto no masculino como no feminino, qualquer pronome que usar pra ele tá legal, né? Tanto que ele se referiu várias vezes no masculino e feminino durante a própria edição, né? Eu acho que a Isa que pontuou isso, a Gabi, uma das duas pontuou isso também. Então, tá legal, mas a Ana Paula Padrão eu achei isso interessante, porque pela primeira vez ela falou isso.
né? E é uma coisa assim, e porque assim, gerou uma revolta porque eu não entendi, porque assim, 700 pessoas morreram de Covid, muitas pessoas no Brasil passaram fome e ainda passam, desemprego, destruição de patrimônio, ataques à democracia, mas foi falar um bem-vindo no MasterChef Brasil, que parece que a revolta do mundo todo ia acontecer naquele programa, o povo falou que não vai assistir mais o programa porque é lacração, e não vai falar coisa, só quer dizer, gente, pelo amor de Deus... E aproveitar que a gente deu o destaque da semana para um pastor, pedir ajuda a Deus aqui também. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos se preocupar com coisas que realmente fazem sentido. Aliás, língua portuguesa. Gente, língua portuguesa a gente fala cada gíria que cura muda. E ele tem que ser inclusivo, sim. Eu achei uma boa atitude da Ana Paula Padrão. E é isso, gente. Pelo amor de Deus, vamos assistir o MasterChef, é um reality show. Pessoas diferentes vão participar de programas. Nem todo mundo é igual a todo mundo. Existem pessoas diferentes. Essa é a graça da humanidade. E essa é a graça do Brasil também, porque o Brasil é diverso, gente. Vão respeitar os participantes, não vão atacar participantes por causa disso. Não vão atacar a Ana Paula Padrão por causa disso, que ela foi inclusiva. Ela falou uma coisa que poderia ter falado em outras temporadas. Então, por favor, gente, pare de polêmica. A única treta que a gente quer ver é um participante não subindo alguém que te gosta pro mezanino, pintar aqui no podcast dizendo, olha, aquela pessoa odeia nosso favorito. Sabe? Então é isso que a gente quer. A gente quer treta de programa, a gente quer treta. A gente quer ver as tretas acontecendo. A gente quer treta, Bruno Fernando, Rafael, com os outros. A gente quer essas tretas que aconteceu no passado. A gente não quer treta de o povo achando que o mundo vai acabar porque a Ana Paula Padrão usou linguagem neutra. Quero... Parece que já tá pintando uma tretinha aí, né? Que eu já percebi ali entre a Camila e a Xante, né? A rivalidade feminina, né? Tá vindo aí. Estão servindo rivalidade feminina. Antes da gente falar sobre isso, eu queria só trazer aqui um quote da própria Ana Paula Padrão, né? Sobre... porque ela se pronunciou nas redes sobre o uso do pronome neutro, né? E aí, já que mandaram você estudar a língua portuguesa, Rich, eu vou falar aqui o que a Ana Paula declarou. Se tivesse alguém que não entendesse a língua portuguesa, eu provavelmente me expressaria para falar a língua dessa pessoa. Usar os pronomes não binários é apenas uma maneira de reconhecer que aquela pessoa existe. Não dá mais para varrer essas para debaixo do tapete. Agora é todo mundo junto e misturado, declarou Ana Paula. É isso aí, Ana Paula. E sobre as tretas, gente, o Renato... Agora vamos falar de tretas que importam pra gente, que é a treta entre participantes. Participantes não quer que os participantes se odeiem. Mas quer que eles briguem de vez em quando, né? Assim, umas brigas, mas uma briga não de rolar na lama. Uma briga de reality show. Umas coisas que não cruzem a linha do pessoal. Seja uma coisa só mais de reality show. Isa tá sentindo uma tretinha aí aparecendo nova também com a Xante, Camila. Estou. Elas não gostaram, né, de ser colocadas na mesma ali etapa, né, quando elas estavam sendo julgadas. Uma queria que a outra saísse. Eu não entendi, inclusive, pessoal, me ajude, porque elas falaram que já tinha gerado anteriormente um desconforto ali, com opiniões que se divergiam lá dentro do mezanino. Não consegui assistir isso nos episódios anteriores, então, se alguém lembrar aí. Sabe o que eu acho? Que isso é culpa da Band. Aqueles, né? Isso é culpa da Band, porque a Band faz o povo assinar contrato, aí os participantes vêm aqui, como o Renato Lima, e não pode falar dessas coisas que acontecem off, porque é questão contratual. Aí não botam essas tretas na edição pra gente saber, aí fica a gente aqui perdido, Isa, tá vendo isso? Aqui não sabe porque a treta existiu. A gente quer as tretas sendo mostradas. Eu consegui perceber ali mais ou menos o que era, pelo que elas falaram. Pelo que eu entendi da Xante ali, ela estava justificando que a Camila era ela de uma versão antiga, que ela era uma pessoa que fala, e na hora de escutar, ela não escuta. Então, com certeza ali no mezanino rolou essa treta, que deve ter ficado em off, né? Se não apareceu na edição, de a Camila tá falando muito ali e tal, com opiniões, talvez ali pelo fato de estar ali, na empolgação, fala demais. E ela foi com uma superioridade ali, não que seja maléfica, mas pelo fato dela achar que ela já viveu muita coisa que a outra ainda não viveu, e foi tentar corrigir ela não aceitou, deve ter sido isso. E faz sentido, porque quando as pessoas são muito parecidas, elas tendem a tretar com mais facilidade, né? Então, a gente já vê que pessoas com personalidades iguais, né? Dois bicudos não se beijam, é isso que acontece. Gabi, você tem alguma teoria de treta? Além da Xante e da Camila, ou você achou que focou só nas duas? Ficou nas duas e no... É Wilton o nome do rapaz que fez as coxinhas? Ele ali eu senti também que teve uma pontinha ali de um comecinho talvez de treta, não digo até com ninguém em específico, porque apareceu mais de uma pessoa dando algumas alfinetadas nele.
Então eu sinto que pode vir a ter alguma coisa daí também, além da Camila ali com a Ashanti. Isso é muito bom. Se tiver tretas paralelas, melhor ainda, gente. Porque eu quero essas pessoas sendo capitãs de grupos de rivais. Quero essas pessoas fazendo uma prova em dupla juntos, sabe? Eu quero essas coisas acontecendo. Eu quero ver como esse povo vai trabalhar juntos se detestando. Não se odiando, que odiando é uma palavra muito forte, mas se detestando como participante. Que é difícil, né, Renato? Fazer uma prova com uma pessoa que você tá com um certo desafetozinho, né? Tipo, não tá achando aquela pessoa tão legal, mas tem que fazer uma prova com ela. Senão você pode ter sido chance de ser eliminado. Verdade, a gente tem que doar tudo ali, mesmo tu não concordando com aquela pessoa, principalmente se você estiver em posições diferentes, tipo de capitão e um subordinado, por exemplo. E tu vai ter que dar o teu melhor ali, e no final das contas, a prova em grupo acaba unindo quem tem treta, né? A gente tem um exemplo daquela prova de dupla entre o Elton e a Juliana Nicole, por exemplo. Acho que da quinta temporada, né? Acho que é da quinta temporada. Uhum. E eles acabaram ali, parece que acabando de terminar a treta que eles tinham com o outro. Eu acho que é a sexta temporada, né? A temporada da Lorena e do Rodrigo. Do Elton, É a da Juliana. sexta, exatamente. É a sexta, né? É a sexta. É porque são tantas temporadas de Masterchef, 10 amadoras. A quinta 3, é da Maria 4. Antônia, né? É, da Maria Antônia. A da Maria Antônia tem uma das maiores e melhores vilãs pra mim do Masterchef Brasil, que é a Eliane. Eu vou tentar encaixar essa mulher num episódio aqui, citando ela, porque é vilã demais, eu adoro. Gente, como sempre tem que ser esse exemplo. A prova dando errado e ela dando uma risadinha no confessionário, pra mim, é o puro suco da edição de reality show. Tem que ser, o Masterchef tem que ser editado massa, assim. Você já prestou atenção que, geralmente, a pessoa que se destaca, assim, ou que é considerado bom cozinheiro, sempre sai em quarto? Sempre tá ali, sempre tá barradinho no final, sempre é. As pessoas... Mas realmente é o que acontece mesmo. Geralmente as pessoas que o povo diz que é uma grande ameaça não chega na final do Masterchef às vezes. O Thiago Gato, a Eliane, a Juliana Nicole. É verdade. Todos eles foram destaque. Mas é isso. Estamos chegando ao fim do episódio. Espero que vocês tenham gostado do que a gente falou do Masterchef, que a gente fala nossa visão de quem assistiu, de quem não comeu nada. Infelizmente não dá, porque como falei semana passada, teve um chefe criticando a Ana Carolina, falando que o prato dela não estava bom, não estava nem gostoso. Eu falei, então eu quero uma televisão dessa, que eu dei pra comer, porque eu queria comer todos os hambúrgueres dessas provas, e eu queria comer os macarons, porque eu fiquei curioso, eu queria comer o macarrão de Jaú, do Danilo, daquele tamanho todo, gente, pelo amor de Deus, fiquei curioso. Mas não tem mais assim, é com base no que aconteceu, e com base no que a Band quis mostrar pra gente. E eu acho que até agora... Os resultados estão sendo justos, né? Uma eliminação só, mas está sendo justo. Mesmo falando que o contexto de outras temporadas não dava a entender que um novinho, por assim dizer, seria eliminado. Mas é isso. Quero agradecer ao Renato. Renato, muito obrigado pela participação. É sempre bom ter você aqui. A gente vai chamar mais vezes. Nem pode ir se preparando aqui mais vezes. Vai chegar DM para você que a gente chamando. Obrigado, gente, pelo convite. Como eu disse no início, é sempre um prazer aqui estar falando com vocês. Desculpa muito aí pela minha dicção e por eu estar meio que gripado aqui, não ter entregado. Tá assim meio mole aqui com vocês, mas eu fiz o que eu podia, tá bom? É um prazer estar aqui falando com vocês. Falou, foi ótimo. É sempre bom ter participante aqui para dar a visão de vocês aí, né? Porque a gente não tava lá. Para saber, vocês trazem essa visão e é muito boa. E pros outros participantes do programa não criticar a gente também, dizer, vocês criticam o programa e nem sabem o que acontece lá. Digo, a gente sabe mais de coisas do Masterchef do que vocês imaginam, hein, gente? aquele aqui, a gente sabe muita coisa do Masterchef. É reality show, gente. 10 temporadas, a gente se acostuma com o que tá acontecendo no reality show. Mas as redes sociais do Renato vão estar na descrição do episódio, não importa em qual plataforma você ouvir, vão estar lá, as redes dele, pra você seguir, acompanhar, dar like, deixar comentários e tudo. Quem quiser mandar ideias de temas pra gente em relação a reality shows ou não, pra gente botar no off, que é o extrapodcast@gmail.com. Falar que segunda-feira vai sair episódio sobre a final da Caravana das Drags. E eu falei que essa semana ia sair episódio sobre Todas as Flores, mas a Rede Globo dividiu os últimos capítulos em 2 semanas. Então, gente, Todas as Flores vai falar só semana que vem ainda. Melhor pra mim, que só vai editar 2 episódios por semana. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Semana que vem, na quinta, a gente tá de volta pra comentar mais Masterchef, porque essa temporada promete. Então, até lá e tchau! Tchau!